Ezequiel 30. Esta é a palavra do Senhor que veio a mim. Filho do homem, profetize e diga, assim diz o soberano, o Senhor. Clamem e digam, ai, aquele dia, pois o dia está próximo. O dia do Senhor está próximo. Será dia de nuvens, uma época de condensação para as nações. A espada virá contra o Egito e a angústia virá sobre a Etiópia. Quando os mortos caírem no Egito, sua riqueza lhe será tirada e os seus alicerces serão despedaçados. A Etiópia, e Pute, Lude e toda a Arábia, a Líbia e o povo da terra da aliança cairão à espada junto com o Egito. Assim diz o Senhor. Os aliados do Egito cairão e a sua orgulhosa força fracassará. Desde Migdol até Sevene, eles cairão à espada. Palavra do soberano, o Senhor. Amém? Podem se sentar. Difícil essa palavra, né? Ezequiel profetizando, tá? O profeta Ezequiel com profecia já teologicamente falando de escatologia, uma profecia de final dos tempos, tá? Aonde todas as nações sofrerão. Ele vem profetizando contra toda a Arábia, mas eu quero chamar a atenção para um versículo muito importante. Clamem e digam, ai, aquele dia, pois o dia está próximo, o dia do Senhor está próximo e será dia de nuvens, uma época de condensação para as nações. No caminhar da nossa vida, nós temos várias vezes, inclusive, não estou falando só para aqueles que não são crentes, mas na vida do cristão também, a gente tem várias vezes, a gente passa por fases da nossa vida onde parece que a gente está dentro de uma condensação de nuvem. Verdade. Não parece? Com certeza. Você, primeiro que dá a impressão que a tua vida já está preto e branco. Acabou colorido. Não é assim? Mas antes disso, antes de estar num caminho que pode ser um caminho de prova, um caminho de vale, tal, eu queria que vocês pensassem nesta situação sem Cristo. Quando nós estávamos lá no mundo, tá? Não era preto e branco? Tudo. Era, mas veja só, não era mais preto do que branco? Não era mais escuro do que cinza mesmo? Era ou não era? Não era embaçado, isso mesmo, irmão, embaçado. Era ou não era? Sem Cristo, a coisa fica preta. Sem Cristo, a coisa fica escura. Trevas pura. E Ezequiel recebe do Senhor uma profecia onde ele está falando assim, ai, está chegando o dia do Senhor. Então quem não está com Cristo está em trevas. Quem não está em Cristo está em trevas. Está no escuro. Está naquela nuvem. Está naquela grande condensação que você não sabe para que lado você vai. Você não enxerga nada. Só que quando a gente está com Cristo, e embora às vezes você se veja numa situação muitas vezes sem saída, eu quero dizer para vocês que Deus, Jesus, te dá o escape. Aleluia, eu creio. Sempre Ele te dá o escape. Você vai, daí você clama. Porque na verdade, Deus, Ele espera com a prova que você cresça, que você mude de fase. Para isso que existe a prova. Tá? Você está orando bastante ou pouco? Bastante. Deus quer que você ore mais. Sempre Por mais quê? pra Deus, né? Porque quanto mais intimidade com Deus, eu acho que Ele vai te contar algumas coisas. Tá? Eu acho que Ele vai contar algumas coisas para você que Ele não contaria para quem só dá uma dobradinha de joelho. Né? A Rosa, veja ela orando sempre aqui na capela, ela dá uma fugidinha aqui e ela deve ter algum propósito, ela vem, ela ora, ela clama e eu falo assim, essa mulher está com intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Deus vai começar a revelar para ela coisas que não revela para aquela que só fala assim, Deus, obrigada pelo meu dia, Deus, tchau pelo meu dia, me dá uma boa noite. Deixa eu ter pesadelo, viu, Senhor? E pá. Ou é só nas horas das comidas. Com quem você tem mais intimidade? Com aquela tua vizinha que você fala bom dia ou com aquela que vai todo dia tomar um café na tua casa? É óbvio que é aquela que você toma café todo dia.
Aquela você vai contar o teu dia a dia, você vai contar os teus problemas, as tuas lutas, e ela vai falar assim, nossa, Sandra, não sabia, você está passando por isso, eu posso te ajudar. É ou não é? Sem intimidade. Sem intimidade. Deus quer intimidade com o humano. Por isso que quando a palavra do Senhor vem e veio para Ezequiel dizendo ai, quando a Bíblia fala ai, é bom se assustar mesmo, tá? Porque esse ai aqui é doído. Esse ai não é brincadeira. Esse ai vem direto de Deus. Deus está falando ai daquele que tarará, tarará, tarará. Não é assim? Ai daquele que toca no ungido do Senhor. É isso mesmo. E ele afirma lá, a espada virá contra o Egito e a angústia virá sobre a Etiópia. E daí mais lá na frente, ele diz assim, ó, os aliados do Egito cairão e a sua orgulhosa força fracassará. Nós não temos lá o reino das trevas, que nós conhecemos muito bem aqui no mundo? Tem ou não tem? Tem. Não é treva pura? Total. Tá, mas tem gente que não tá nem na igreja E nem na e terra. nem lá nas trevas. Não tem aquele pessoal que não tá nem na igreja e nem em lugar nenhum? Tá? Os mornos. Não os mormos, os mornos. Tá? Um pouco disso aí, hein? Tá? Os mornos, esses que serão vomitados, só que esse pessoal também Exato. pode... Olha essa palavra, os aliados. Eles são aliados de quem? Porque tem que estar aliado a alguém sempre, tá? Ou você está do lado de Deus, ou você está do lado de Satanás. Sim ou não? Sim. Então o que acontece? Ele diz que os aliados também cairão. Não vai ficar ninguém. E quando Deus vem afunilando, Ele vem fazendo a gente passar por algumas provas, por algumas lutas, por alguns vales, por essa densa camada que você fala assim, ó, Senhor, eu não sei o que fazer. Você sabe por que você chega nessa situação? Sim ou não? Não. Não, porque você está na tua força. E quando você está na tua força, você vai cair nessa densa condensação de nuvens aqui. Se você está na tua força, você vai para as trevas. Se você está na tua força, você está vendo tudo preto e branco. Agora, se você está na força do Senhor, você está vendo luz e você está vendo colorido. Não tem. Não tem essa. Então, pense quando você estiver numa situação que você está se vendo em densa condensação, no meio de uma nuvem, sem saída, olhe para o teu comportamento, reveja o que você está fazendo e se pergunte, eu estou na força de Deus ou estou na minha? Porque se você estiver na tua força, minha irmã, você não consegue sair dessa nuvem aí, não. Não tem como. Não tem como. Porque na tua força, você caminha muito pouco. E geralmente, na tua força, você caminha pouco e pelo caminho errado. Por quê? Porque você é movida por sentimentos e emoções. E na hora do sentimento, na hora de uma emoção, gente, não é momento de decisão. Não é momento de decisão. Se você está triste, se te chatearam, te traíram, te magoaram, qual é a decisão que você vai tomar? Vingança. Vingança. Justiça. Ninguém gosta muito dessa palavra vingança, ele gosta da justiça, cara, justiça. Mas na verdade o povo quer a vingança mesmo, né? O intento do coração é vingança. O intento do coração é vingança. E daí Deus olha o intento do coração e olha pra você e fala assim, ó, nananina não. Não, desse jeito não, querido. Desse jeito papai não faz. Desse jeito papai não age. Tá? Deus é justiça? Sem dúvida nenhuma. Ele é justiça. Tanto é que a palavra de Deus inteirinha anuncia o quê? A justiça que virá. Sim. Ele fará a justiça. Quem estava com ele, quem estava com Satanás, a palavra não diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará? Amém. Ele não está falando que só bons confessarão, que só maus confessarão. Toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Vocês querem mais justiça do que isso? Não tem. Quem não se dobrou vai se dobrar. Isso é justiça, tá? Então eu quero dizer para vocês assim, ó, que eu tenho visto
que algumas de vocês estão caminhando, mas ainda estão caminhando na sua própria força. E na tua força, eu quero dizer para você, você não vai conseguir. Você não vai, filha. Na tua força não dá, é muito pesado. Você não aguenta. Você já viram aquele pessoal que anda na rua com carrinho de papelão? Já. Lotado, assim, muito pesado. Você vê que eles colocam aqui e vai, e daí quando ele chega na subida, ele vira numa outra rua, porque aquela subida ele não vai subir. Ele vai ter que fazer altos caminhos, um caminho mais longo, porque determinada subida o carrinho dele não vai. E outra, além de não ir, pode puxar ele para trás. Não é verdade? Vocês nunca viram isso na rua? Sim. Estão cansados de ver isso aí? Direto. Não é verdade? E você, minha irmã, está fazendo a mesma coisa. Você está com o teu carrinho cheio. E cheio de coisa que você não vai aproveitar. Só lixo. Larga, só lixo. Aleluia. Larga, larga. Você está subindo aí com um desejo de vingança, desejo de justiça. Você está subindo com um sentimento de injustiça. E esse pesa, hein? Esse pesa. Porque é quando você se revolta com o mundo. Você acha que o mundo inteiro foi injusto com você. E a única justa da face da terra é você. Era eu. Tá? E a palavra diz que não há um justo sequer. Verdade. Tá? Então já vá se colocando em pé de igualdade. Tudo bem, erraram com você? Beleza, erraram. Mas você não errou com ninguém? Também. Duvido. Com quantas pessoas você errou? Você errou com quem mais te ama. Tá? Você errou com quem mais te ama, com quem mais você tem intimidade. E agora você fica nessa, guardando o erro do outro com você. Ei, se livra disso aí. Você não vai subir. Você não vai subir. Mas Deus, Jesus Cristo, quando Ele entra em cena na tua vida, Ele começa a colocar a verdade, porque Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Aleluia. E Jesus Cristo está falando, Sandra, vem cá, eu sou a verdade, eu estou aqui para te falar umas coisinhas, viu, amiga? Seguinte, minha filha, você está carregando um sentimento aí, mas esse sentimento aí é bom você ir soltando, porque eu só posso te perdoar se você perdoar quem te fez. Não é assim? Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido? O que vocês estão carregando aí? Sabe o que vocês estão carregando? Falta de perdão para si mesmas. Falta de perdão para si mesmas. Não aprenderam a liberar tudo. Não, mas é para si mesma. Para si mesmo. Falar bem assim, realmente, eu errei. Na verdade, se você for analisar, geralmente você buscou tudo aquilo, tá? Claro. Ou quando se fala de infância, é uma situação que já existia dentro do teu lar, dentro da tua casa, próximo da tua casa, mas eu tô falando de coisas que vocês carregam agora, quando vocês já são adultas, ou pensam que são, na verdade, que tem muita gente que pensa que adulta aqui tá com a idade mental parada lá atrás, tá? Quando eu descobri quem eu era, eu me vi com 30 e poucos anos e a minha idade mental era de 22, 23. E é verdade, tá? É verdade. E daí eu percebi que eu era uma fraude. E foi tão bom isso, porque foi bem no dia do meu encontro com Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida mesmo. Ele olhou e falou, minha filha, além de eu estar aqui, eu trouxe um espelho para você, viu, querida? Entendeu? Sabe? Os anos se passaram, toma jeito, entendeu? Você não está com essa idade. Eu vim aqui por misericórdia, porque eu estou com pena de você mesmo, tá? Que você está feia, você está fazendo um papel ridículo e você não nasceu para isso. Você nasceu para outra coisa. Vou contar para você por que você nasceu. E aí Deus coloca o propósito dele na minha vida e eu aceito. Só que eu só aceitei quando eu aceitei quem eu era. Porque enquanto eu não aceitei quem eu era, ele falou, não tenho condições de entregar uma coisa para você. Você não está se aceitando? Você não se reconhece? Tá? E quem não se reconhece,
Quem não se enxerga não muda. Tá? Quem não se enxerga não muda. Quem não se humilha não chega a Deus. Não. Quem não se humilha não chega a Deus. E nessa hora eu falei assim, Senhor, qual é a possibilidade desta palhaçada, desta fraude que sou eu, morrer agora e começar uma outra? Ah, Jesus olhou para mim e falou, todas as possibilidades. Desde que o que você fazia antes você não faça mais. E que você permita que eu tire algumas coisas na tua vida que você acha que são boas para você, mas que não é o meu projeto. Amém. Ele tocou nas pessoas que eu mais amava. Ele tocou nos lugares que eu imaginei que eu não poderia ser tocada. Ele tocou nas áreas da minha vida que eu falei, justo nessa, lá dentro de mim falava, você que sabe. E eu falava, arranca. Bom, mas essa porta o senhor vai fechar? Essa não fui eu que abri para você. Aleluia. E a porta que eu não abro, qualquer um fecha, né? Mas a porta que eu abro, ninguém fecha. Você quer ir naquela ou quer ficar nessa? Eu falei, eu quero ir na tua. Só que ele fechou uma porta e não abriu nenhuma. E eu falei, nossa, Senhor! Ele falou, pois é, eu quero ver se tu me amas. Adriana, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Foi isso que ele disse para mim. E talvez seja isso que ele diga para você. Mas eu quero que vocês entendam que esse ai aqui é doído. E quando Deus vai apertando, eu quero dizer para vocês que Ele te dá um escape. Ele está dizendo para você, tem saída, vem comigo. Ele estende a mão para você, vem comigo, tem saída. Só que eu estou vendo gente no estreito falando assim, não, eu ainda não é o meu momento. O teu momento é quando, minha irmã? Quando você não tiver mais nada, você quer passar por isso? Eu lembro que a última pregação que eu fiz, eu estava falando do profeta Oséias, se eu não me engano, e eu perguntava para vocês até quando, o que mais vocês querem passar para se dobrar para Deus. E eu vejo que essa palavra está vindo na mesma linha, hein? Que mais que vocês querem? Eu estou dizendo para vocês que eu estendo a mão, que eu mudo a tua história, mas você vai ter que abrir mão de muita coisa. Você está disposta? Quanto vale a tua vitória? Vale entregar isso aí que vocês estão segurando, que vocês não conseguem subir a subida? Larga a mão desse carrinho. Deus vai colocar uma Ferrari na tua mão. Não precisa disso. Quero voltar um pouquinho aqui nessa introdução que a Marisa trouxe para nós e vamos refletir um pouquinho para terminar o nosso tempo. Vamos lá para Jó. Ó que bacana. Então respondeu Jó ao Senhor. Jó era bacana, hein? Jó foi o cara, hein? Pensei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus tem plano para a tua vida? Tem. Sim ou não? Sim. Então não vai ser frustrado, vai ser frustrado os planos do mundo. Aleluia. E pelo que eu estou olhando aqui, eu estou olhando um bando de sonhos frustrados. Aqui está cheio de frustração. Tá. Eu era extremamente frustrada antes de conhecer a Deus. E depois eu fui aprendendo grandes coisas. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Ó sabedoria de Jó. Ele falou bem assim, ai Senhor, ele estava querendo dizer que quando ele falava de Deus, ele não entendia, era tão maravilhoso, tão grande, tão maior do que a mente humana pudesse alcançar, que a única palavra que ele tem para expressar é isso. Coisas maravilhosas demais para mim. Será que Jó estava feliz ou não? Nossa, ele está falando coisas que eu não conhecia. Ele está totalmente agradecido. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Ele está falando com Deus, que alegria. E daí ele fala assim para Deus, olha que lindo, eu acho lindo esse versículo. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, oh delícia! Pois por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Exatamente o que aconteceu comigo. Não sei se já aconteceu com vocês, mas quando aconteceu comigo, quando Jesus chegou na minha vida,
E ele chegou com aquele espelho que eu falei pra vocês. E eu falei, nossa, eu só te conhecia de ouvir. Agora eu tô te vendo. E por isso eu me abomino. Quando eu olhei pra mim mesma, eu falei, nossa, que fraude, que mentira. Eu me achava a mulher, a garota, a mina, né? E Deus falando, véia, se liga, né? Ela não é, né? Por isso me arrependo no pó e na cinza. Eu me arrependi. Eu me arrependi do que eu era. Eu me arrependi do que eu fiz com a minha vida. Eu falei, nossa, Senhor, se eu tivesse te conhecido antes, eu me arrependi. E o meu arrependimento fez com que Jesus entrasse na minha vida. E eu começasse uma nova história. Glória a Deus. Tem lágrimas no meu caminho? Tem. Tem lágrimas. Mas quem enxuga as minhas lágrimas é o anjo do Senhor. Maravilha. Glória a Deus. Ele colhe cada uma delas. Eu não tenho a menor dúvida. Por isso que quando eu choro, eu ainda choro cheia de esperança. Porque eu sei que o anjo do Senhor está ali. E eu sei que a justiça vai ser feita. Glória a Deus. E eu sempre falo que se ela tiver que começar por mim, ela que comece. Não tem problema. Porque quando nós pedimos justiça, a justiça começa pela gente, para a gente poder entender o que é a justiça de Deus. Ah, você quer justiça? Me aguarda aí, filhinha. Vamos começar pela tua vida. Tá? E aí você vai vendo a justiça de Deus. Deus fala, Senhor. Eu não escuto aqui vocês falar, fala mesmo, Jeová. É assim? Então, a justiça de Deus é assim. Ela começa em nós primeiro. E se você se permite que a justiça de Deus comece na tua vida, fica tranquila, minha irmã, que aonde você quiser que a justiça do Senhor chegue, ela vai chegar. Amém. Tá? Quero que vocês fiquem com essa palavra, que vocês fiquem firmes na fé. Deus sempre dá um escape, por mais que esteja tudo preto e branco, esteja meio cinza, Ele sempre vai dar o escape, vai dar a saída para vocês, mas vocês têm que se largar, tirar do caminho de vocês mágoa, rejeição, traição. Isso é peso demais, carregado até hoje e não te levou a lugar nenhum, tá? Aonde você tem que chegar, que é o alto lá da tua subida, da tua escalada para o teu sucesso, da escalada da felicidade, com esse peso você não chega, tá? Não vai na tua força, deixa Deus com você. Amém? Vamos orar.